no mundo, mas não do mundo. Jesus tinha uma grande preocupação de alcançar as pessoas no mundo inteiro. E para isso, ele nunca temeu enviar os seus filhos para as multidões. No entanto, ele fez advertências e também orou assim. João, capítulo 17, versos 14 a 18, nos relata a oração de Jesus. João 17, 14 a 18. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então Deus não teme enviar seus filhos ao mundo, embora muitos de nós fraquejem ante as tentações, outros se percam, mas Jesus também orou que eles não possam ser dominados pelo maligno, que eles vivam no mundo, mas livres do maligno. Ide pregai o evangelho a todo mundo, disse Jesus. Bom, Mateus capítulo 14, verso 34, fala como Jesus se comportou em relação a esse assunto. Mateus 14, 34 nos diz o seguinte: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Jesus estava indo para além das conformidades, do conforto de pregar aos seus patrícios, de falar do evangelho para quem já tinha uma base, e indo diretamente ao reino pagão, enfrentar ali, como ele fez também junto aos gadarenos. Agora ele ia ao exterior. A mensagem precisava alcançar o mundo, e Jesus veio para salvar o mundo, e todos, não apenas alguns, não apenas um povo ou uma nação, não você, não eu, mas todos, e você e eu somos aqueles que vamos levar Jesus ao conhecimento para levar libertação, liberdade e vida a todos. Bem, Mateus capítulo 15, verso 21, continua o episódio onde Jesus vai ao longe e além. Mateus capítulo 15, verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus tirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Ali a mulher cananeia então passa a ter aquela experiência, mas o importante na nossa lição de hoje é que Jesus vai ao alcance, e nós também, como cristãos, pequenos cristos, precisamos ir ao alcance daqueles que nada conhecem, aqueles que não sabem e que não podem estar libertos, estão em idolatria, estão servindo a si mesmo, a um mundo de ego, de egoísmo, a ídolos, e estão presos a um mundo de pecado. A pregação não é fácil, não é simples, porque nos tira da zona de conforto e tira também aqueles ouvintes da zona de conforto, pois a mensagem é como Jesus disse: não penseis que vim trazer paz, mas vim trazer guerra, vim trazer conflito nas ideias, conflito de comportamento, mudança de comportamento. Para isso é preciso ter pleno conhecimento e entendimento da palavra, para que a gente possa aventurar-se no mundo sem as desventuras, ir para o mundo sem se contaminar com o mundo, estar no mundo sem ser do mundo, viver com o mundo, viver com os mundanos, mas como luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos estar além daquilo que é a expectativa humana. Alguns tiveram esse risco e sofregaram, feneceram diante dessa tentação. Juízes, capítulo 3, versos 1 ao 6, com ênfase ao verso 6. Vou ler o verso 1, depois o verso 4 e 6. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Aqueles não tinham visto as guerras, o poder de Deus, estavam conformados, estavam tranquilos, gozando da nova terra. E era preciso então uma maçã no paraíso, uma fruta proibida, uma tentação, uma prova, algo que fortalecesse, que distinguisse o joio do trigo, o santo do profano, os salvos de Jesus daqueles que estavam envolvidos com os salvos, mas que não tinham a mensagem no seu próprio coração.
como a parábola de Jesus, algumas sementes foram lançadas nas pedras, outras entre os espinhos, mas algumas em terra boa. Bem, você, espero, esteja vivendo esse evangelho, aceitando essa palavra como sendo uma semente caída em terra boa, porque a palavra de Deus é a terra boa que garante a você a certeza da palavra de Deus que nos tonifica para viver neste mundo. Verso 4 de Juízes, capítulo 3. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos a provas, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Através de casamentos, as pessoas acabam se apaixonando também pelos usos e costumes e frequentemente abandonam os conselhos paternos, o Deus Pai, e seguem a ídolos, se afastam dos caminhos da proteção de Deus. Assim também em 1 Reis, capítulo 11, versos 1 a 6. Foi assim também com Sansão. Ela que me agrada os olhos, e acabou ficando cego. Acabou sendo traído, tendo seu cabelo cortado pela própria Dalila. E entregue aos seus inimigos para ser zombado, para ser ali diminuído, humilhado e fazer o povo, os filisteus, fazerem pilhéria do próprio Deus. Até que foi alcançado novamente pelo poder do Espírito, e ali então ele mostrou-se novamente converso e está com o poder de Deus em sua vida para vencer o mal dentro de si, no mundo, e estar pronto para um mundo próximo que se avizinha. Aqui talvez a resposta também para a questão do suicídio, pois eis que ele acabou por se suicidar naquele templo, agarrou-se às duas colunas principais e disse: morra eu e os filisteus, e ao derrubar a coluna morreu. Um suicídio que foi então um alvo para além, não uma destruição, mas um objeto que Deus ainda ouviu sua oração: morra eu e os filisteus. Um objetivo, algo maior que a própria vida. Assim como Jesus: morra eu, também este morreu para que todos nós tenhamos vida. Nem toda morte é para a morte, nem toda morte é para a derrota, nem toda morte é para a destruição. Jesus usou da morte para a ressurreição, para mostrar o poder dele sobre a vida e também sobre a morte, pois ele deu a vida e também nos trouxe a vitória sobre a morte. É por isso que o louvamos, o engrandecemos e estamos com ele nos seus caminhos. Bem, 1 Reis 11, 1 a 6. O rei Salomão, rei Salomão, quem não ouviu falar das suas glórias, da sua sabedoria? Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas, hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar para seguir os seus deuses. Uma pequena pausa. A preocupação de Deus é porque eles poderiam seguir a outras mulheres que os conduziriam a seus deuses. A mulher, frequentemente na Bíblia, é usada como expressão da igreja. Aí vem a mulher pura e com a verdadeira, aquela que é a igreja verdadeira. Aí vem a mulher prostituta de Apocalipse, aquela que se perverte com a mensagem, se embriaga e embriaga os vinhos, o homem com os vinhos da Babilônia. E então ela entorpece a mente e faz com que nós não possamos mais entender, compreender qual seja a boa e verdadeira mensagem de Deus para nós. Então, Salomão se contaminou com mulheres fisicamente, mulheres de verdade, assim reais, mas também se contaminou com a mensagem que elas traziam, os seus ídolos. No entanto, aqui então, desviar-se dos seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a ela. Verso 3, casou com as 700 princesas e 300 concubinas. Tomou para si 1000 mulheres. Acordos com as nações vizinhas não eram feitas mais pautadas no Senhor,
mas com as filhas dos reis em acordos imperiais, em acordos reais, em acordos políticos. Assim como a Babilônia dos nossos tempos também se pauta em acordos políticos e em falsas mensagens, aceitando a todas as doutrinas, a todas as mulheres, todas as igrejas conduzem a Deus. Não é assim. Nós temos a palavra e ela precisa estar no centro. O povo de Deus vai ao mundo com a palavra, mas o povo de Deus não deve trazer para si as mulheres, as doutrinas falsas, porque são as virgens, são as mensagens puras e não da prostituição da palavra de Deus. Bom, casou com 700 e teve para si 300 concubinas. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Foi ali, adorando a Astarote e a Moloque, que ele colocou filhos seus de sua própria carne em sacrifício humano oferecido a Moloque e a Astarote. Porque os ídolos, os pagãos, os deuses pagãos exigem a vida do seu filho, exigem até a terceira e quarta geração. Mas o Filho de Deus veio ao mundo e deu sua própria vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que amam a Deus e guardam a sua justiça. Essa é a promessa que está em Deuteronômio, que está também em Êxodo. Deus promete abençoar até 1000 gerações e purificar a geração até a terceira ou quarta geração. Ele livra do mal dos filhos da perdição. No mundo, mas não do mundo, porque temos uma mensagem aos estrangeiros. Para terminar o programa de hoje, Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, sinais acompanharão os filhos de Deus. Você é chamado para ser um filho de Deus, a levar a mensagem a um mundo que aguarda a sua vitória, a vitória de Jesus sobre o mundo através de você. Paz e Graça, TVE.adv. Você está ouvindo a TVE.adv. É através dela que essa mensagem alcança você. E ali tem programas 24 horas por dia para que você possa louvar e engrandecer a Deus. É também através da TVE que você vai alcançar o programa Veja e Entende através das mídias sociais. Ali você alcança o programa Veja e Entende e tem acesso aos programas gravados e a toda a nossa programação. Para você seguir, curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe muito e venha orar comigo. Pai querido, ao colocarmos os nossos pés diante de Ti, com a Tua palavra aberta, pedimos uma especial bênção aos que estão ouvindo. Nós temos a missão de levar a Tua palavra ao mundo e o Senhor nos incumbiu disso e também nos capacitou com a Sua palavra. Faz com que nós andemos pelo mundo sem tropeçar no mundo. Faz com que todos nós sejamos luz no mundo e sal da terra, mas que nenhum de nós se torne em trevas e que o sal que há em nós não se torne insípido, pois para nada prestaria. Nós nos colocamos a Teus pés para receber bênçãos e para multiplicar bênçãos aos nossos semelhantes, como também o Senhor fez. Livra-nos do mal, mas faz com que nós também livremos a muitos do mal. É a bênção que eu peço a todos que estão assistindo com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e muito.